Noite. Hoje de manhã eu estava preocupado justamente em não dar boa noite, né? Porque a gente costuma pregar à noite, na escola bíblica e tudo mais, e chega de manhã, né, mete um boa noite lá, joga na entrada, né? Então eu estava com essa preocupação. Mas a grande questão, então, hoje de manhã a gente teve a oportunidade de trazer a palavra também e falar sobre amor. Amor e obediência a Deus. É um assunto que toca muito a gente. É um assunto que traz realmente o nosso mais íntimo, se a gente analisar. Porque a gente toca no que é ter amor e toca na questão da obediência a Deus. E Deus não dorme em serviço. Ele exige a nossa obediência. E Ele exige o nosso amor também. Então a gente vai passear um pouquinho por alguns versículos, mas o objetivo da noite hoje é abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos espirituais também, para que nós entendamos realmente e acordamos, né, venhamos a ser acordados, porque hoje o irmão Valteredo trouxe uma palavra muito forte durante os dízimos, sobre isso, sobre a gente estar morno, sobre a gente estar dormindo. Eu próprio já trouxe uma palavra também sobre a igreja de Laodiceia, sobre isso, e às vezes a gente se encontra num ninar profundo. E aquilo o mundo vai nos abraçando. O mundo cada dia vai nos sufocando bem devagarinho, para que a gente não perceba. Mas a gente vai caindo naquela nossa zona de conforto, como a gente utiliza muito hoje, e a gente vai esquecendo de muitas coisas. E uma delas é a oração. Como o pastor disse aqui, a oração. O nosso lema do ano é uma igreja que ora, vive e compartilha o amor de Deus. E oração é amor, não é uma igreja que ama, vive e compartilha o amor de Deus também. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Pode passar o próximo para mim? Não tem como começar senão, Deus é amor. Então como que eu quero conhecer a Deus? Como que eu quero trazer a palavra de Deus? Como que eu quero viver as maravilhas de Deus se eu não tenho amor? Se o meu amor está morno, se o meu amor está frio. 1 João 4,8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa palavra é fortíssima. Aquele que não ama não conhece. Se eu não amo, não conheço a Deus. Só que o amar é muito mais profundo. O amar que a gente tem enraizado, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos. Mas será que é só isso? Passeando um pouquinho. Vamos à próxima? Deus prova o seu amor a nós. Tiago 1,12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. João 3,16, vocês sabem bem, né? Mas vamos repetir todo mundo junto? Essa todo mundo sabe de cor, né? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor maior que esse? De dar o seu Filho? Por quem? Por quem que Jesus morreu na cruz? Por nós, por mim, por vocês. É por isso que Ele veio para redimir todos os nossos pecados. Veio para ser o nosso Salvador. Mas a gente às vezes esquece que o Salvador Ele também é o Senhor. E a gente deve a obediência. Obedecer, em primeiro lugar. Um outro versículo que eu tenho também que não está aqui. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Renan, consegue colocar Êxodo 26 para mim? Vou botar o pessoal da mídia trabalhar, que esse não estava ali. Mas é um versículo muito interessante também, porque é uma das promessas do Senhor. E com isso, a gente vê o quanto Ele é amoroso. É Êxodo 20, versículo 6.
Mas trato com amor leal até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não precisa falar mais nada, né? Porque aqui a gente já quase encerrava o culto aqui. 1000 gerações aos que amam e obedecem os meus mandamentos. E como é bom obedecer. Obedecer não é um fardo. Paulo dizia que obedecer a Deus e cumprir os mandamentos não era um fardo, mas ele era leve, porque a gente se sentia bem com isso. A gente não se sente bem quando obedece a palavra, a gente não se sente em paz. E não é só porque somos crentes, porque somos cristãos, a gente se sente em paz cumprindo a palavra de Deus. E isso traz muito mais do que falar apenas de Deus, é falar também sobre nós, sobre a nossa essência. Porque nós somos carnais, a nossa carne vai sempre nos levar pelo lado mundano, pelo lado de ser sufocado. E quando a gente obedece a Deus, a gente vence tudo isso. Nós somos mais que vencedores. Quando a gente faz isso, quando a gente vence a carne, quando a gente vence o mundo, nós somos muito mais que vencedores. Porque a gente conseguiu estar junto com o nosso Deus. Pode passar a próxima? Essa aqui eu brinco que eu uso muito em casa, né? E hoje de manhã eu falando, e na brincadeira, quem teve no culto de mulheres, a Vânia usou essa frase também, né? Porque quem ama, obedece. Ah, pai, eu te amo. Falou, mas quem ama, obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. João 14, 21. Eu também o amarei e me manifestarei nele. Como é que eu quero ser luz do mundo, sal na terra? Como é que eu quero ser exemplo se eu não tenho a Jesus que se manifesta em mim? Eu preciso guardar os mandamentos. Eu preciso amar e ser amado pelo Pai. Eu também o amarei e me manifestarei nele. Eu preciso guardar os mandamentos. Eu preciso obedecer. Essa é a palavra central dessa noite, a obediência. Porque quem ama, obedece. Amém? Pode passar a próxima? E o amor a Deus? Esse é fácil, é o primeiro mandamento, né? Lucas 22, do 36 ao 38. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. É o primeiro mandamento, é onde tudo começa. Amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Amar a Deus acima do meu coração, que o meu coração é enganoso. Ele às vezes tem desejos que não são cumpridores da palavra de Deus, não são cumpridores da lei. Amar a Deus acima da minha família, mas não significa que eu não devo amar a minha família, os meus filhos, a minha esposa. Significa que se eles embicarem por um caminho tortuoso, eu tenho que continuar amando a Deus. A Deus em primeiro lugar. Filho, eu te amo, mas eu amo a Deus acima de tudo. Porque Deus é amor e nós precisamos seguir isso. Só que nós precisamos vencer o nosso eu. Nós precisamos vencer a nossa carne para conseguir ter esse amor. Porque se eu não amo Ele em primeiro lugar, se eu não amo Ele acima de tudo, de que vale o resto? Se Ele é o Criador, se Ele é amor, não tem como, não fecha, não casa. Então a gente precisa ter sempre em mente o amor a Deus, mas o amor a Deus é acima de todas as coisas. É de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É de tudo. É da sua alma. É de tudo o que você busca, quer. Todas as tuas decisões. Eu acordei, pensei em fazer alguma coisa. Está de acordo com o que eu quero com Deus? Está de acordo com a vontade de Deus? Vou fazer um negócio, vou fazer uma viagem. Adianta se eu não colocar perante Deus tudo o que eu quero? É Ele em primeiro lugar, é Ele acima de tudo. E com isso, é claro, a gente traz as bênçãos. Pode passar o próximo? E
o amor ao próximo. Digo que amar a Deus muitas vezes é até fácil, né? Vou colocar a Deus em primeiro lugar. Mas e quando aquele irmão pisa no seu pé? Quando aquele coleguinha te fecha no trânsito, te manda para aquele lugar? E quando alguém te rouba? Quando alguém te humilha? Já pensaram nisso? E quando uma pessoa, realmente um colega do trabalho, trapaceia para conseguir uma coisa em cima de você? A gente ama também? Não é fácil, né? Mas olha só, o que Jesus diz em Mateus 5. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, que era o Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Próximo. Pois se amardes a quem vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos e pecadores também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como é amar ao inimigo? Aqueles que vos maldizem, aqueles que falam mal de você. Mas aí é que entra um segredo. Aí é o vencer. Aí é ser mais que vencedor também. Aí é a oração. Olha, irmão, não vou brigar, mas eu vou orar por você. Eu vou orar, simplesmente. É a conversão, é o converter. Realmente, você está indo num sentido e converte e volta pelo outro. Isso é a conversão, isso é o vencer a carne. Eu não gosto dos meus governantes. O que eu faço? Eu oro por eles. Deus não é o Deus do impossível? É ou não é? Então, se Ele é o Deus do impossível, meus irmãos, nada é impossível para Ele. Não tem nada que seja impossível. Tu quer orar por uma pessoa que você nem imagina que vai ser cristão? Ore. Eu brinco que a minha esposa orou por mim. E eu estou aqui hoje. E há 15 anos atrás, ninguém chegava perto. Ninguém dizia que seria cristão. Se Deus fez isso por mim, pode fazer por qualquer pessoa. Porque eu era pecador. Eu estava totalmente no mundo. E graças a Deus, graças ao Espírito Santo, graças às orações da minha esposa, eu digo graças a Vânia e o Rafael, que me apoiaram também, hoje eu estou aqui. Glória a Deus. Eu sempre brinco que eu tinha dúvidas quando eu comecei na igreja, que depois eu fui entender o que é realmente um homem ser trabalhado pelo Espírito. E eu já tive muitas experiências aqui dentro dessa igreja também. Em alguns momentos dos primeiros cultos eu ficava pensando assim, cara, esse cara está espionando a minha casa, meu. Ou a minha mulher andou falando com ele, meus filhos não tinha naquela época, então era a minha mulher andou falando com ele. Porque ele falou e me fitou nos olhos aquilo que realmente está acontecendo dentro da minha casa. Então como pode isso? O pastor espião, né? Mas não é. É quando o Espírito Santo direciona a palavra para você. Quando o Espírito Santo trata aquela palavra exatamente para você. Nenhuma palavra volta vazia, irmãos. Amém? E a gente precisa do amor ao próximo. A gente precisa orar. Nós precisamos orar também pelos nossos inimigos. Nós não precisamos orar apenas, mas sim, nós precisamos orar pelos nossos, mas precisamos orar pelos inimigos também. Eu digo que a maior conversão possível é justamente você orar pelo seu inimigo. Tá, cara, eu quero a sua morte. Ótimo, eu vou orar por você. Que a minha vida está guardada. Para onde eu vou, eu sei. Mas eu quero que você vá também. Então eu vou orar por você. Não é fácil, mas é o momento de conversão. Na próxima vez que a gente
estiver nessas situações e querer realmente o mal do amiguinho, do irmãozinho, ora, lembra da palavra conversão. Está indo naquele sentido? Converte. Faça o impensável. Converta-se. Os teus pensamentos também. E a conversão, eu digo, a conversão é diária. A conversão é todo dia de manhã eu acordar, matar a minha carne, seguir para a batalha. Porque todo dia eu tenho que me converter. Todo dia eu tenho que voltar a ser crente. Amém? Passa o próximo. Quem ama também obedece, levando a palavra. Jesus, aproximando-se, lhe falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 28, 18, 20, é o id, né? Aqui na igreja a gente trabalha muito isso, o id. Mas o id, na minha versão aqui, que é a Almeida revisada, tá o id. Esse id não é o vá lá e faça. É o vá e faça. É pelo caminho. Eu não preciso pensar assim, quando eu for um missionário e eu estiver na África, eu vou fazer. Quando eu for um missionário e eu estiver no Morro do Borel, eu vou fazer. É fazer aqui. É fazer na sua escola. É você levantar de manhã e dizer assim, ó, hoje eu vou levar a palavra de Deus. Hoje eu vou ser palavra de Deus. Hoje eu vou conversar com alguém. É o id, é fazer discípulos. O fazer discípulo é o final. Mas o fazer o discípulo é justamente ter alguém que se inspira em você. O discípulo se inspira no mestre. Então o id é justamente isso. É que eu consiga mostrar às pessoas que eu sou cristão. E como ser cristão, como ser seguidor de Jesus é bom. É isso que eu quero mostrar. Isso é ser luz. É pelas suas ações, é pelo que você faz. Isso é ser sal da terra. O sal tempera. Com sal fica bom, né? A comida fica boa com o sal. E é justamente isso que Jesus quis dizer por parábola. É o sal. Você tem que ser o tempero da coisa. Você tem que ser o tempero da vida para que você consiga mostrar às pessoas que realmente vale a pena. E nem sempre a gente consegue isso. Por quê? Porque a gente vai amornando. A gente vai se tornando cristão 007, né? Ou cristão espião, detetive. Aquele que fica, ninguém sabe que é. A gente tem que estar na nossa cara que a gente é cristão. Nós precisamos mostrar, nós precisamos sempre estar junto onde as pessoas estão e mostrando que nós somos a palavra. Nós levamos a palavra, nós somos luz e mostrar o quão é bom seguir a Cristo. Amém? Próximo. Aqui. Quem ama também obedece, aprendendo a palavra. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Deuteronômio 6 ao 9. A palavra aqui, inculcar, é botar dentro da cuca mesmo. É isso que nós fazemos com os nossos filhos. E como que a gente faz isso? É repetindo, é no diário, é todo momento falando da palavra de Deus. Eles repetem muito isso. A gente já ouviu, quem já teve a oportunidade de ter um missionário, meu Deus, fugiu o nome dele agora. O Abdala aqui, sabe que ele fala, né, dos árabes, e ele diz que quando a criança nasce, o pai já vai lá, pega, tirou da mãe, ele já vai lá e pega e faz as orações. E ali ele começa,
e todo dia é oração, todo dia é oração, todo dia é oração. Os judeus fazem a mesma coisa. Também fazem orações, 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 repetindo a palavra, repetindo a palavra, repetindo a palavra. E o que nós fazemos com os nossos filhos? Será que a gente está fazendo a mesma coisa em casa? Será que a gente está realmente buscando isso todo dia, inculcando a palavra na cabeça deles? Para que eles realmente consigam sair aprendizes e professores dessas palavras? É isso que a gente tem que pensar. Como que a gente vai inculcar isso na cabeça dos nossos filhos? E não só nos nossos filhos. Para fazer nos nossos filhos, a gente tem que fazer em nós primeiro. Que muitas vezes, o que acontece? Eu, por exemplo, não venho de uma família cristã. Minha família era católica, mas a católica que vai na Páscoa uma vez no ano. É só para a missa da Páscoa. Só que hoje eu não tive essa base, mas eu tive que buscar. Eu sempre li a Bíblia, mas nunca com entendimento. E graças a Deus o Espírito Santo começa a te dar entendimento para você ler a Bíblia, para você entender, para você buscar conhecer mais, para você buscar estar perto de pessoas que consigam te ensinar melhor. Então a gente precisa disso também. Para inculcar aos nossos filhos, a gente precisa aprender a palavra. Também a atarás como sinal na tua mão. Esse sinal na tua mão, se a gente for analisar o contexto e a tradução dele, não é só botar uma correntinha aqui na mão, não é botar um anel, escrever na tua mão. A tua mão é o teu trabalho. Tudo que tu pôr a mão tem que ter Deus. Tudo que tu pôr a mão para fazer vai ter Deus. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, tem Deus nesse trabalho. É fazer tudo como se fosse para Deus. Já pensou aquele trabalhinho, né? Como eu usei hoje de manhã, a garrafinha aqui, fazer essa garrafa, vou botar ela ali, mas eu vou botar ela de qualquer jeito. Tá bom assim. O famoso tá bom para quem é, né? Deixa ali. Mas e se esse quem é fosse Deus? Estaria bom também? Ou será que você arrumaria melhor esse serviço e faria melhor? É o fazer como se fosse para Deus, para que onde você coloque as tuas mãos, onde a tua mão, o teu trabalho apareça que você teme a Deus, que você tenha amor por Deus. E se serão por frontal entre os teus olhos, aqui é onde você for, onde olharem na tua cara, olharem nos teus olhos e disserem assim, esse é cristão. Isso é colocar entre o frontal dos teus olhos. Não vou botar uma cruz aqui, desenhar uma cruz aqui na minha frente. Não é isso, isso é religiosidade. Eu posso ter uma tatuagem de cruz na testa e não me valer de nada, absolutamente nada. Aqui é as pessoas olharem para você entre os teus olhos em uma conversa e realmente dizerem assim, esse é cristão. Esse é um discípulo de Cristo. E é nesse que eu posso me inspirar. A nossa hoje visão que a gente tem muitas vezes do ser cristão não é só vir no culto de domingo. E aí eu chamo a atenção da igreja por um detalhe que eu, o irmão Carlos, o Eduardo, o pastor Kleber, a gente traz o estudo bíblico também às quartas-feiras. E como eu disse de manhã, a gente tem mais de 200 membros na igreja hoje. Perdão. E a gente tem de 15 a 20 pessoas na escola bíblica. E a escola bíblica passou do domingo para quarta-feira para ser mais fácil. Só que o que falta hoje para a igreja buscar mais a escola bíblica? Eu digo, olha, as aulas da escola bíblica são muito boas. Eu viajo, não consigo vir em todas também. Eu viajo a trabalho, mas a minha vontade é estar aqui toda quarta-feira, porque os ensinos são fantásticos, são magníficos. Então, irmão, se você tem a oportunidade numa quarta-feira, venha aprender. Amar é aprender a palavra também. Amar é buscar a Deus,
é ter fome e sede da palavra, de pegar esse livro aqui, e cada vez que você lê ele, você quer ler mais e mais e mais e mais e mais. Isso também é amar, amar é aprender. Porque ele diz, essas palavras que eu vos ordeno estarão no teu coração. E falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. É pelo caminho. Onde eu for, eu vou estar falando da palavra. Onde eu for, se eu estou na escola, eu vou falar da palavra. Se eu estou na faculdade, eu vou falar da palavra. Se eu estou no meu trabalho, eu vou falar da palavra. Se eu estiver no ônibus e tiver oportunidade, eu vou falar da palavra. Se eu estiver viajando e tiver oportunidade, eu vou falar da palavra. Esses dias atrás eu faço treinamentos, né, para empresas, e depois de um pós-treinamento ali no happy hour, no coquetel, me chegou uma pessoa, porque a empresa que eu trabalho é uma empresa judaica. E aí ele disse, tá, mas qual é a diferença? O que os judeus têm de diferença? Eles não gostam de Jesus? O que há? E aquilo me bateu assim, o Espírito Santo, assim, ó, é o momento de você, é uma oportunidade de você falar. E eu consegui pegar e conversar. E conversei muito com aquele irmão. Ele não é convertido, mas dali ele saiu, não, quero buscar uma igreja. Eu tenho vontade, mas eu não sei por onde começar. Eu não sei qual igreja é melhor. Irmão, a igreja melhor é a igreja aqui. Te mostra isso aqui. Que vai te mostrar na palavra. Eu sempre digo ainda, não acreditem em tudo que vocês ouçam. Vocês sabem se esses versículos que eu estou mostrando estão certos? Vocês têm acesso à fonte. Vocês têm acesso total à fonte. Nós moramos em um país abençoado por Deus, que nós ainda temos acesso às nossas Bíblias publicamente. Eu posso ir hoje ali sem me disfarçar, sem traficar em uma Bíblia, eu posso ir ali à luz do dia e comprar uma Bíblia. Eu posso circular por onde eu for aqui, tá? Por Navegantes, Itajaí, Balneário, Florianópolis, São Paulo, por onde eu for eu posso levar a minha Bíblia. Embaixo do braço, se eu quiser ali, a moda crente antigo aqui, embaixo do braço. Ninguém vai me incomodar. Eu não vou correr o risco de ser assassinado, preso. A gente mora num país abençoado, maravilhoso. E hoje a gente diz, o culto, hoje, olha como nós somos abençoados, o culto é público. Qualquer pessoa pode chegar aqui na rua, entrar e vir aqui no culto. Nós não estamos escondidos em cavernas, não estamos escondidos na casa de alguém, a portas fechadas, orando baixinho. Olha como nós somos abençoados. E sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque a gente tem pessoas que estão hoje nessa situação. Nós temos pessoas hoje que estão vivendo em guerras. A gente não pode ficar alheio a tudo isso. Nós precisamos buscar a Cristo. E eu digo, repito, que a gente ouve isso há uns bons anos, mas a cada dia está mais. Jesus está à porta. Ele bate. E a gente precisa acordar. A gente precisa voltar àquele primeiro amor. Quão bonito é o amor de um recém-convertido, não é? Sai pregando a palavra para todo mundo, sem vergonha, sem nada. Vai para as praças, leva a Bíblia embaixo do braço, procura. Ele diz, onde ele está? Eu sou um novo convertido, agora eu sou crente. Não é isso? Eu, quando eu não era crente, eu tinha pavor disso. Mas por quê? Porque aquilo me machucava. Aquilo de alguma forma tocava em mim. Mal sabia eu, anos mais tarde, eu seria o crente novo convertido. Não é? E é esse amor que a gente tem que voltar. É isso que a gente tem que buscar de volta. A gente precisa buscar de volta o nosso primeiro amor. A gente precisa buscar de volta o primeiro amor. A gente precisa aprender a palavra. Nós precisamos buscar entendimento. Nós precisamos ensinar a palavra. E é isso que precisamos buscar. Amém? Deixa eu passar o próximo. Um exemplo.
aqui lá em 2 Crônicas, o reinado do rei Josafá, que foi o rei de Judá, né? O Israel era dividido em dois, então o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Então, 2 Crônicas 16, do 6 ao 9, tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Ebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobiadonias. E com estes levitas os sacerdotes Elisama e Jeorão. Olha o time que o cara montou. Ele pegou os principais dele e mandou. Próximo. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. O que o rei fez aqui? Além de compartilhar a palavra, ele mandou os principais dele, os príncipes dele, ensinarem a palavra. Mandou os sacerdotes junto para ensinarem a palavra. Sabem por que isso? Porque quando a nação conhece a palavra, ela obedece. Obedece a Cristo. Não estou falando de obedecer ao rei. Ela obedece a Cristo. Quando a nação obedece a Cristo, ela é abençoada. Então, quando a gente for reclamar da nossa nação, vamos pensar, qual é o meu papel? Eu estou levando a palavra? Eu estou fazendo novos discípulos? Eu estou convertendo novos discípulos? Todos ao meu redor estão conhecendo a palavra para que eles possam obedecer a palavra, para que eles possam amar do jeito correto? Ou não? Eu não estou fazendo absolutamente nada se não vir no culto de domingo. A gente precisa acordar. Uma nação abençoada é uma nação que conhece a palavra do Senhor. Só que para conhecer a palavra do Senhor, precisa ensinar. Para conhecer a palavra do Senhor, as pessoas precisam ensinar, as pessoas também precisam aprender. Outro detalhe que eu chamei a atenção hoje de manhã, volto a falar de novo. Mensalmente nós temos culto de casais, mensalmente nós temos culto das mulheres, mensalmente nós temos, 2 vezes por mês, nós temos culto de homens, uma vez aqui na PIB, que é amanhã inclusive, e outra vez, que é aí no começo do mês, nas igrejas aqui da região, que a gente comunga com outros irmãos. Todo sábado tem culto de jovens e adolescentes. Sabe por que se diversifica isso? Porque a palavra é orientada. Hoje aqui nós temos um culto de família, é um culto para todos. No culto de jovens, a palavra é para os jovens. Ela é um ensino dedicado, um ensino especialista. Amanhã o culto é para os homens, a gente está fazendo um estudo maravilhoso para homens. A palavra é dedicada. Sexta-feira teve um encontro de mulheres, é um culto para mulheres, é uma palavra para mulheres. Nós temos muitas formas de aprendizado aqui. Hoje a primeira igreja batista de Navegantes, ela tem todas as formas de ensino para os seus membros. E a gente precisa aproveitar isso. A gente precisa aproveitar uma forma de ser ensinado. Para quê? Para que a gente precisa aprender? Para ensinar. Para que a nossa nação possa ser uma nação vitoriosa. Passa pela gente. É nossa responsabilidade. Nós precisamos ensinar, porque quem compreende a palavra do Senhor, obedece. E quem obedece, tem bênção. Olha só, ensina a palavra, obedece e tem bênção. E é isso que nós precisamos buscar. Amém? Passa a próxima. Lucas 10, 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. A gente precisa ter mais trabalhadores. Tem muita gente sedenta pela palavra de Deus que não conhece.
e que não sabe que ainda precisa da palavra de Deus. Pessoas que o Espírito Santo já está tocando há muito tempo. Falo por experiência própria, irmãos. Pessoas que o Espírito Santo já está tocando há muito tempo, já está dando sinais, mas não tem quem fale a ele. Não tem quem ensine. Nós precisamos buscar realmente um novo crente, buscar essas pessoas. E a partir do momento que fez a conversão, encontrei na praça, fiz a conversão, uma pessoa veio aqui, entregou os seus caminhos ao Senhor. A gente precisa arrebatar essa pessoa para que ela seja ensinada, para que ela possa fazer discípulos. Mateus 28, ide, fazei discípulos de todas as nações. É pelo caminho. Esse recém-convertido, a gente precisa aproveitar toda a energia que ele tem. Só que a gente precisa ensinar ele, porque ele não vai esperar ser um teólogo, ser um pastor para começar a ensinar, ser um missionário. Ele vai ensinar de onde ele está. Ele vai começar ali, sedento, com fome e sede da palavra, olhando todos os dias para entender, porque aquilo é uma novidade, o Espírito Santo está tocando ele para aprender. E a gente precisa ensinar, precisamos estar próximos, precisamos acolher, precisamos ter amor por esse irmão. Mas aí a gente fala do novo convertido, né? Mas e quando eu falo de nós? E quando nós mesmos já amornamos, quando nós mesmos já deixamos de levar a palavra, seja por alguma tempestade que passamos, por alguma coisa que nos fez dar uma recaída. Vocês sabem que as tempestades elas servem justamente para acordar o cristão muitas vezes. Deus nos coloca quando nós colocamos as nossas mãos, quando nós vamos para caminhos que o Senhor não quer que a gente vá, muitas vezes a gente cai em tempestades. E essas tempestades são para quê? Para nos acordar. Porque ou é o amor ou é a dor. E muitas vezes a gente tem que ter a dor para entender que, olha, Senhor, não dá. Não dá. Me salva daqui. Me tira desse momento, Senhor. Porque eu realmente não consigo pelas minhas mãos. E aí a gente volta ao primeiro amor. Então, no mundo tereis aflições. Não é? Todo mundo conhece essa, né? Mas tem de bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo. O mundo foi vencido. As aflições, todos nós vamos ter. Isso é certo. Isso é assim, crente, aflição, andam lado a lado. Você vai ter aflição. Não tem jeito. Mas por quê? Porque somos passageiros nesse mundo. Somos forasteiros. O nosso lugar celestial é outro. Aqui a gente tem que vencer o mundo todo dia. Aqui a gente tem que vencer a carne todo dia. Aqui a gente precisa vencer o diabo todo dia. Não é? E quando a gente chega nessa parte do aprender a palavra, a gente vai para a espada. Quando o pastor já fez uma sequência de pregações aqui, justamente sobre a armadura de Deus. Lá em Gálatas. A armadura de Deus. Só que toda parte da armadura, ela é para sua defesa. Com exceção da espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, você não só se defende, mas você ataca com ela. Quando você entra em batalha espiritual, e sim, nós estamos em batalha espiritual diariamente. Quando estamos em batalha espiritual, é a espada do Espírito que nós precisamos. Não é isso? É a espada do Espírito que precisa estar bem afiada, precisa estar cuidada. Não adianta eu puxar a minha espada totalmente enferrujada, que eu não sei manusear, que eu saio daquele jeito todo torto, e aí eu vou lutar com Satanás. Satanás conhece a palavra? Muito bem. Tanto é que na tentação de Jesus ele usou o quê? A palavra.
Só que a espada de Jesus é flamejante, né? Ele também conhecia muito bem a palavra. Mas Jesus estava ali, afiado. E nós? Como está a nossa espada? Nossa espada está afiada também para quando nós formos entrar numa batalha espiritual. Como eu tive há um tempo atrás, eu peguei um Uber, já contei essa história aqui, e era um candomblessista, e ele conhecia a Bíblia quase melhor que eu. E esse cara começou daqui a Joinville, o cara rebatendo todos os meus argumentos. Todos. E aí eu entendi a questão que não era apenas o conhecimento da palavra, porque ele pegava a minha palavra e jogava para o candomblé. Pegava a minha palavra e jogava para o candomblé. Só que eu não conhecia o candomblé. Eu não tinha esse conhecimento. Depois, como estudante, fui estudar mais sobre religiões africanas para me entender. Mas a minha palavra, quando ele batia na minha palavra, eu tinha o discernimento, auxiliado também pelo Espírito Santo. Mas a gente precisa estar com a palavra em dia. A gente precisa aprender. Como é que eu vou para campo? Como é que eu vou colher se a minha ferramenta principal está com problema? Como é que eu vou para uma batalha se a minha espada está enferrujada, se eu não sei nem manusear a minha espada? A gente precisa aprender da palavra. Amar é aprender. Amém? Pode passar o próximo? Quem ama também obedece, orando. Sabiam que a gente tem um grupo de intercessão aqui na igreja? Todos sabem? A gente tem. E esse grupo intercede por todos os irmãos. Esse grupo está intercedendo agora, em todos os cultos ali. Vocês estão aqui, eu estou aqui debaixo da intercessão. Porque estamos orando. É uma igreja que ora. A gente não tem aquela camisetinha bonitinha. A igreja que ora. Porque realmente aqui nós somos chamados a orar. E a gente é chamado a orar e a gente precisa orar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Eu não consigo, Alex, orar. Eu estou com bloqueio, eu estou no trabalho, eu estou com N problemas, eu não consigo orar. Louva. O louvor também é uma forma maravilhosa de oração. Louva. Eu não consigo orar em voz alta. Murmura. Ora em voz baixa. Mas ora em voz audível. Quando a gente ora só na nossa mente, a gente ora, Cristo, é claro, conhece a nossa mente muito bem. Mas quando a gente ora em voz audível, mesmo que seja sussurrada, o diabo escuta. Porque ele não pode ler a nossa mente. Como é que você vai repreender se ele não está te ouvindo? Você precisa orar em voz audível. Ora, murmura, sussurra, louva. Hoje de manhã eu usei o exemplo do pastor, eu vou usar de novo. O pastor já falou várias vezes isso, quando ele trabalhava em um banco, ele ficava o dia inteiro orando, baixinho ali, sussurrando. O pessoal olhava assim, é louco, fica conversando sozinho. Eu já me peguei nessas também. Às vezes estou ali, estou sussurrando, estou louvando baixinho, estou orando, estou repreendendo. Quem é de línguas, ora em línguas, não tem problema. Não sabe por quem orar? Ora pela igreja. Ora pelo pastor, ora pela família pastoral. Ore pelo seu irmão, ore pela sua escola, pela sua faculdade, ore pelo seu trabalho. Ore por aquele seu irmão que está do lado ali que você não gosta muito, lembrai? Orai pelos seus inimigos. Não falta motivo para oração, mas não deixa de orar. É importante a gente não cessar. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Tenho uma vontade de orar, o Espírito Santo está aqui, inculcando na minha mente a vontade de orar por aquele irmão ali, de sair às vezes do meu lugar e orar ali. E o que eu faço? Vou nada. Não dá. Não quero ir. E quando eu digo não quero ir, eu apago o Espírito. Não apagueis o Espírito. Está ali na palavra.
Não deixe ele de lado. Abre os teus ouvidos espirituais para que tu consiga ouvir o Espírito Santo te falando. Abre eles para que você consiga ouvir as tantas coisas boas que ele vai te dizer. Não apague o Espírito. Não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Toda forma do mal. Não faz bem para mim, não faz bem para a igreja, larga. Não te assenta junto à roda dos escarnecedores, não faz bem para ti. E a gente sabe como é difícil sair. Eu trabalho, os meus colegas não são cristãos. E às vezes eu estou ali no meio, e é quando a conversa começa a tomar um rumo que eu não gosto, pessoal, com licença, é o chato, né? É o cristão chato, é o crente. O crente é chato por natureza. Vai levantar assim, levanta, vai embora. Não faz bem para você estar junto ali. Abstém-vos de toda forma do mal. Tira de você isso. Não esteja junto com mentirosos. Não esteja junto com caluniadores. Foge, como o diabo foge da cruz, de murmuradores. Irmãos, nada pior do que estar perto de quem murmura. De quem está reclamando o dia inteiro. De quem está ali todo dia, está reclamando. Aquela pessoa suga toda a tua energia que tu tem. Sai fora. Abstém-vos de toda forma do mal. Próximo. Senhor e Salvador. Agora pegou ali. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Lucas 6,46, Jesus falando. Adianta eu chamar de Senhor, Senhor? Senhor, me salva. Senhor, socorro. Senhor, me tira daqui. Senhor, Senhor, por que me chamais Senhor, Senhor, se você não faz o que eu mando? Quem ama, obedece. E a gente precisa obedecer. Obedecer orando, obedecer intercedendo, obedecer aprendendo da palavra. A gente precisa obedecer levando a palavra por onde a gente está, pelo caminho. Não preciso estar no ponto ideal para ser cristão. Não preciso estar no ponto ideal para ser missionário. Eu preciso estar. Onde eu estou, eu sou um cristão, eu sou um missionário, eu posso levar a palavra. E é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. É isso que nós precisamos inculcar em nós mesmos. Eu sou cristão onde eu estiver. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Isaías 43:11. Eu sou o Senhor e fora de mim não tem Salvador. Ele é o meu Senhor e Salvador, mas ele precisa ser Senhor primeiro. Se ele é o meu Senhor, eu obedeço. Se ele é meu Senhor, eu devo graças a ele. Ele é o meu Senhor. Para ser o meu Salvador, ele precisa ser o meu Senhor. Não há salvação fora dele. Amém? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aqui resumiu tudo, né? Não adianta eu ouvir. Não adianta eu sair daqui agora e tudo que entrou por aqui saiu aqui. Não adianta. Não adianta eu ler 10 capítulos da Bíblia por dia e não buscar entender. E não orar antes e pedir discernimento. Antes de ler a Bíblia, irmão, ora, pede discernimento. Vai entrar numa conversa com alguém, numa reunião, ora, pede discernimento. Peça sabedoria. Deus não vai te lançar em rosto tu pedir sabedoria para Ele. Ora, não para de orar, não para de aprender, não para de praticar a palavra. A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para
Vão comigo. Para que é poderosa? Salvar a vossa alma. Isso aqui. Está tudo aqui. Acessível, fácil. Tudo na tua mão. Quem tem celular, está no celular. Não importa. A palavra está na tua mão. Faz dela uso diário. Estuda, aprende dela, ensina sobre ela. Leva ela onde você for. No teu dia a dia, mostra. É a tua mão no teu trabalho. É a tua testa entre os teus olhos lá. É a palavra. Leva essa mensagem hoje contigo no teu coração. Inculca na tua cabeça. Quem ama, obedece. Amém? Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe. Mas tudo o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de